Ao longo da história da humanidade, diversas figuras extraordinárias chamaram atenção no mundo todo. Entre elas, pessoas gigantes se destacam não apenas por desafiar os limites naturais de crescimento, mas também por suas histórias de vida. Vamos conhecer algumas delas agora? Robert Wadlow foi o homem mais alto registrado na história. Ele nasceu em 1918 em Illinois e sofria de uma disfunção genética que o impedia de parar de crescer. Com apenas 13 anos, Robert media 2,23 metros e aos 19 já era o homem mais alto do mundo, com 2,54 metros. Popularmente ficou conhecido como o Gigante Gentil. Aos 14 anos, Robert fraturou os ossos do pé enquanto brincava com um amigo. E isso fez com que ele precisasse passar o resto de sua vida usando uma tornozeleira especial para sustentar sua altura. 3 anos depois, precisou voltar ao hospital por causa de uma infecção causada por uma almofada de sapato, projetada para apoiar o arco de seus pés. Robert não sentia toque, dor ou sensações térmicas em seus pés. Ele era tão grande que seus pés mediam cerca de 47 centímetros, o que exigia sapatos de tamanho 70. Naquela época, seus sapatos custavam por volta de $100. Que sapatos caros, hein? E para conseguir pagar por eles, começou a viajar com a fábrica International Shoe Company para promover o produto. Mas foi em 1940, no dia da independência, que o seu fim começou a ser traçado. Depois de participar de um desfile em Michigan, voltou para seu quarto de hotel com febre. O motivo? Uma bolha em seus pés, que Robert nem sabia que existia, causou uma inflamação que o levou a ter hipertermia, ou seja, um aumento muito rápido de temperatura corporal que compromete tecidos e órgãos. Infelizmente, a cirurgia de emergência não foi suficiente para salvar o rapaz, que faleceu aos 22 anos, medindo 2,74 metros. De acordo com Guinness, mais de 33 mil pessoas viram seu corpo ou compareceram ao funeral. O homem vivo mais alto do mundo nasceu em 1982 na Turquia, e seus 2,51 metros são explicados por uma condição chamada gigantismo pituitário. Além disso, ele ainda garante o título de pessoa viva com as maiores mãos, medindo 28,5 centímetros cada. Por causa de seu tamanho, Sultan teve dificuldades em terminar a escola e começou a trabalhar como fazendeiro para sustentar sua família. Mas antes disso, tinha sido contratado pelo Galatasaray, um time de basquete turco, durante a sua adolescência. O fim da sua carreira esportiva aconteceu pouco tempo depois, já que Sultan ficou alto demais para jogar. Em 2010, o rapaz foi presenteado pela Universidade de Virgínia com uma cirurgia que permitiu cessar a produção do hormônio que o fazia crescer. Depois da cirurgia, passou a ser convidado para diversas produções hollywoodianas, além de uma extensa turnê com o Magic Circus of Samoa em 2016. Apesar da cabeça nas nuvens, o rapaz tinha sonhos realistas: ter uma esposa, família e uma boa casa, além de conseguir encontrar roupas decentes. Felizmente, todos eles se realizaram. Em 2013, se casou com uma mulher síria de 1,75 m e a celebração reuniu mais de 1.500 pessoas. O chinês e ex-jogador de basquete Yao Ming, com seus 2,29 metros, deixou sua marca na história da humanidade e do esporte. Ícone do basquete, filântropo e embaixador cultural, o ex-pivô foi contratado pelo Houston Rockets em 2002 e se tornou uma celebridade na China e nos Estados Unidos. Sua personalidade amigável e seu bom humor o fizeram um dos queridinhos do público, conquistando popularidade na NBA. Filho de profissionais do basquete, Ming foi selecionado 8 vezes para o All-Star Game, apesar de nunca ter sido campeão da liga. Em 2011, se aposentou aos 30 anos por causa de lesões. E em 2016, foi oficializado no Hall da Fama do basquete, uma honra para atletas do esporte. Apesar de ter se tornado milionário, nunca abandonou sua humildade. Além de proprietário de uma adega, também é comprometido com a proteção da fauna e em obras de caridade. Atualmente,
Ming é presidente da Associação Chinesa de Basquete. Porém, mantém o pé no chão sobre o sucesso que atingiu ao longo da carreira. Yao Ming, sem dúvidas, não foi apenas um dos melhores jogadores profissionais do basquete, mas, com certeza, um exemplo de superação e incentivo para garotos e garotas de todo mundo que desejam praticar esportes e ser atletas olímpicos. Ainda no campo dos esportes, André foi um lutador gigante com capacidades bizarras. Foi um famoso lutador e também teve suas aventuras cinematográficas. Medindo 2,24 metros e chegando a pesar 240 quilos, André nasceu em 1946 na França. Saiu de casa ainda adolescente e foi descoberto por um promotor de wrestling, um tipo de luta livre. Apesar do início da sua carreira não ter sido dos mais fáceis, afinal, era difícil encontrar um adversário à altura, acabou conquistando fama. Seu primeiro trabalho no cinema foi na obra franco-italiana chamada O Quebra-Cabeça Chinês, de 1967. 2 anos depois, se tornou lutador no Japão, com o pseudônimo Monster Housimov. Lá foi diagnosticado com acromegalia, razão para o seu crescimento exagerado. Foi informado pelos especialistas que pessoas com essa condição têm uma média de 40 anos de vida, mas se recusou a iniciar o tratamento. Tempos depois, foi para o Canadá. Só que seu estilo de luta não agradou o público de lá. Por isso, acabou se apresentando em circos, onde recebe o nome André, o Gigante. Depois de sua experiência circense, foi para os Estados Unidos e se tornou uma estrela do wrestling. Mesmo pesando 260 quilos e com muitas dores nos ossos por causa do peso e o problema de crescimento, ainda assim se tornou referência nos ringues. Seu principal rival foi nada mais, nada menos que Hulk Hogan, lutador e também ator. Em Hollywood, André enfrentou Sylvester Stallone em Rocky III, o Desafio, de 1982. Em 1974, André o Gigante entrou para o Guinness Book como o homem mais alto do mundo vivo na época. Em 1977, participou de 2 episódios da série O Homem de 6 milhões de dólares, interpretando o Pé Grande. Ele ainda apareceu em outras séries de televisão, como Duro na Queda e Super-Herói Americano. Em 1984, interpretou o Deus Gigante com chifre no filme Conan o Destruidor. Também atuou em Minhas Duas Mulheres e Gosto de Massacrar os Outros, antes de atuar em seu filme mais famoso, A Princesa Prometida. Nesse filme, ele teve seu papel mais importante, e o filme conquistou uma legião de fãs. Com uma sólida carreira cinematográfica, apareceu em um episódio da série Zorro e no filme Mamãe Nota 10, que foi lançado depois de sua morte. André faleceu em 1993 na França por conta de um ataque cardíaco aos 46 anos, causado por um tumor devido ao excesso de hormônio de crescimento. Aos 10 anos, Sandy Allen media incríveis 1,92 m. Ela nasceu em 1955 e, assim como no caso de André o Gigante, o motivo de sua altura exagerada era um tumor na glândula pituitária que a fazia crescer sem parar. Na escola, Allen se sentia condenada ao ostracismo, já que ela era muito alta para se encaixar e muito descoordenada para tirar proveito de sua altura nos esportes. Em 1974, influenciada por alguns colegas de trabalho, Sandy enviou suas medidas para o Guinness e sua altura era de fato um recorde mundial, fazendo com que fosse registrada no livro em 1976. Foi quando Sandy entrou para o Guinness que sua vida e aceitação própria mudaram completamente. Isso levou a uma enorme publicidade que ela parecia adorar. Em vez de provocá-la, como seus colegas faziam, as pessoas pareciam ter uma curiosidade genuína sobre ela. O interesse do público rendeu até uma participação no filme Casa Nova, de Federico Fellini, interpretando Angelina a Gigante. Daí para frente, suas aparições em programas de televisão e palestras só aumentaram. Quando voltou das gravações do filme de Fellini, Sandy foi examinada por médicos e aconselhada a remover o tumor que a fazia crescer, já que ela poderia ficar cega e não viver até os 30 anos de idade. Apesar disso, ela preferiu manter o tumor
e acabou aceitando um emprego no Guinness Museu de Niagara Falls, se tornando uma espécie de exposição viva, um trabalho que durou 8 anos. Ao longo da década de 1980, ela ganhava vida trabalhando como secretária e fazendo aparições esporádicas na televisão. Viagens e o simples fato de ficar em pé se tornava cada vez mais difícil para ela. A coisa era tão séria que ela precisou amputar um dedo do pé, o que fez com que ela precisasse de mais ajuda no dia a dia. Sandy Allen viveu em um asilo até a morte, aos 53 anos, em 2008. Embora seu recorde tenha sido superado por uma chinesa, ela ainda é a lenda mais conhecida do Guinness. Depois de sua morte, pessoas próximas costumavam dizer que ela era uma pessoa boa e gentil. Essas foram as maiores pessoas, as gigantes desse nosso mundo. Então, nos vemos no próximo vídeo. Combinado? Tchau, tchau.